galera do Série Maníacos Play, sejam muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca, eu estou aqui no cenário da Mikan! É o seguinte, nós nos juntamos para falar sobre o Watchmen. Então, se você já assistiu o primeiro episódio ou quer se situar, vá agora mesmo no canal da Mikan, porque nós fizemos um vídeo lá comentando o primeiro episódio, a gente te explica mais ou menos onde se situar, muitas pessoas se perguntam, precisa ler HQ, precisa ver o filme, tudo lá. Depois, durante, é a mesma história, a gente explica tudo, fala o que a gente achou da série, mas aqui a gente não vai falar disso, a gente vai falar de easter eggs, de teorias, de referências. Sim. É o momento de dissecar o episódio. Meu amigo, vai ter spoiler. É isso que eu mais gosto. Esse é um vídeo com spoiler, não consigo falar sem spoiler. E a teoria maluca. Gente, a gente sentou aqui pra conversar sobre teoria e a minha mente começou a borbulhar. Deu saudade da época de Westworld, inclusive, né? Ai, sim. E, inclusive, a gente até fala isso no meu vídeo, que vai ser, talvez, uma vibe parecida com Westworld. É uma série feita pra você pausar, prestar atenção nos detalhes. Tem, às vezes, uma informaçãozinha que tá num jornal que passa rapidinho, aí você tem que congelar o frame lá pra olhar. Exatamente. Então, tem margem pra muita coisa da hora aí. E essas serão algumas das teorias que vamos repercutir no vídeo de hoje. Ozymandias, onde ele está, aquele senhorzinho a cavalo no castelo? Que lugar que é aquilo? Quem é o senhorzinho na cadeira de rodas? And o que é a chuva de Lula? Dun, dun, dun. Essas serão apenas algumas das perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Muito comercial, né? Muito bem, Miriam, vamos começar logo de cara com a teoria mais maluca, que é aquela que eu falei, velho, se for isso vai ser tão legal, e se não for, não tem problema, porque ela soa boa, né? A gente conversando, fala, pode ser. Aquele senhorzinho lá no castelo, Miriam, quem é? Quem é Ozymandias? Mas enfim, temos aqui nessa série de Watchmen agora, o Ozymandias vivendo num castelo, cavalgando, mostrado como em cenas à parte do que a gente tá vendo na série. E o Ozymandias, ele aparece em cenas que não são diretamente conectadas com o que a gente tá vendo, com a Regina King ali e tudo mais. Isso é um negócio que o Damon Lindelof, o criador da série, ele gosta de fazer. Ele conta histórias paralelas para elas convergirem mais no final da temporada. Serão 9 episódios, então essas historinhas estão ali lado a lado e tal, e mais pra frente elas vão dar um jeito de se encaixar. Eu notei uma coisa interessante, Miriam. A primeira vez que vemos o Ozymandias cavalgando ali, no cavalinho dele, aquele lugar enorme, o castelo, vem logo depois de uma transição, quando a personagem da Regina King acabou de ir conversar com o chefe dela, caiu lá a nave, o Art, está de noite, e a câmera mostra o céu, mostra as estrelas, começa a rodar e meio que as estrelas se transformam na paisagem daquele lugar onde o Ozymandias está. Tem uma rotação meio planetária. E as estrelas. E aquilo me fez pensar, cara, ele não está no planeta Terra. E eu acho que faz um pouco de sentido, assim. Não sei exatamente como isso vai fazer sentido, mas pensando nas transições usadas no episódio, pelo menos no primeiro episódio e no segundo que a gente viu, em Watchmen parece que todas as transições têm um pouco de motivo, assim. Exato. Tem muita coisa que lembra o relógio que eles usam. As imagens têm muito significado. Então eu não acho que eles colocariam uma transição dessa de mirar pro céu e aí aparecer o Ozymandias simplesmente porque é bonito. Exatamente. Não, e sem falar que a gente vê lá no jornalzinho, tem a manchete dizendo o Veidt é dado oficialmente como morto. Então, ele está desaparecido. Se ele está desaparecido, ele está em algum outro lugar que ninguém sabe onde é que é. E como ele estaria desaparecido na Terra, naquele lugar gigantesco, naquele castelo? Até dá, mas não sei. Mas a gente pensa, como assim ele tá fora do planeta Terra? A gente tem que lembrar que o Ozymandias é o homem mais inteligente do mundo e ele tem todos os recursos possíveis. Se ele fez aparecer uma lua cósmica no meio de Manhattan gigantesca, ele pode muito bem ter criado uma base lunar, sei lá onde, fora do planeta Terra, e criado aquele ambiente aconchegante ali só com ele e com os serviçais dele, para quem sabe ele criar a nova arma, que ele comenta no trailer, ele fala, precisamos de uma nova arma, para ajudar... Novamente, ele acredita que a humanidade está correndo risco de extinção. E, novamente, ele tem um outro plano. E isso é mais uma teoria que nós vamos comentar ainda hoje, no vídeo de hoje. Ó, e pra completar, eu sei que as pessoas às vezes ficam irritadas com teoria maluca. Michel, você viaja demais. Esse é o vídeo pra isso. Eu sei, mas as pessoas preferem que tenha alguma coisa, uma base mais sólida na teoria, né? Não só apenas achismo. Embora eu adoro achar das coisas. Mas hoje de manhã eu tava assistindo uma entrevista com o Lindelof
pro Collider. Pro Steve. Steve é um jornalista famoso, eu já conheci ele em umas junkets internacionais. E tem um trechinho da entrevista que meio que passou batido. Eu vou colocar aqui pra vocês. Eu espero que eu dê pra colocar esse trechinho. Tomara que o Steve não me dê strike. Mas basicamente o Lindelof está contando sobre o orçamento de como é filmar o Watchmen, que ele não teve cheque em branco, mas ele teve um orçamento parrudo, porque ele precisava justificar eventos que se passavam no passado, em 1920, eventos que se passam num presente distópico, e até em coisas que estão fora do planeta Terra. Olha só, as palavras de Damon Lindelof, criador da série. This show is going to start in 1921, and it's going to take us all the way to 2019, and it might not necessarily all take place on the planet Earth. Então pode ser que essa sucessão de cenas aí do Ozymandias não sejam na Terra. Eu acho. Mas assim, a gente também tem que lembrar que o Dr. Manhattan aparece em Marte. Sim. Então pode ser que essas cenas a que ele se refira sejam as cenas dele em Marte. Pode ser, exatamente. Inclusive, outra coisa interessante é que naquela ceninha bem curta que aparece o Dr. Manhattan em Marte, ele faz um castelo de terra ali, ele desmorona, e aquele castelo de terra que ele faz é uma réplica do castelo em que Ozymandias está. Olha aí. Teoria número 2, Miriam. Talvez a pergunta mais perguntada, perguntadíssima da galera. O que demônios é aquela chuva de Lula? Sim. O que significa aquilo? Por que aquilo acontece? Parece muito um elemento surreal ali, né? Total. Só que quando a gente pensa que no final de Watchmen teve uma lula gigante, causou a morte de milhões de pessoas. Assim, se fosse chover alguma coisa estranha, faz sentido ser Lula? Pois é. Nesse caso. Não, no caso, a gente tem aqui talvez a resposta oficial do próprio Lindelof. Ele deu uma resposta que pode ser para despistar, mas pode ser o que realmente é. Segundo o próprio criador da série, essa chuva de Lula é para as pessoas não se esquecerem que a possível fenda, a tal fenda interdimensional de onde veio a Lula gigante, que matou milhões, ainda está um pouco aberta. E por isso tá chovendo Lula até hoje. É tipo Pacific Rim. Exato. Tem uma fendinha ali, ela tá semi-aberta. Inclusive, também, isso é o motivo pela qual a tecnologia mostrada na série, ela não é tão avançada. As pessoas não têm celular, as pessoas não usam internet, elas não têm tablet, não têm computador pessoal. Tudo pager. Elas se comunicam por pager e telefone, que a gente olhando hoje em dia, nossa, que antiquado, né? E por quê? Por que isso? Novamente, isso é segundo o próprio criador da série. As pessoas botaram uma fé que essa fenda se abriu devido às redes de Wi-Fi, às redes elétricas, então o governo meio que destruiu tudo, com medo de essa fenda se abrir de novo, e por isso que eles têm a melhor tecnologia deles são os carros elétricos. Eles não têm celularzinho. Eles desenvolveram outras tecnologias, mas a tecnologia de comunicação é meio defasada em relação à nossa. Lembrando, isso é uma coisa que a gente fala lá no meu vídeo, mas é importante relembrar que essa série se passa em uma continuidade alternativa ao nosso mundo. Então é 2019, mas 2019 tendo acontecido vários fatores diferentes ao longo da história. Por exemplo, Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã, teve uma lula gigante que apareceu e tudo mais. Nixon está no Monte Rushmore. Que tem aqueles bustos dos presidentes dos Estados Unidos. Na verdade, só as cabeças, né? Era pra ser bustos, mas eles não tiveram dinheiro mais, deixaram só as cabeças. É mó trampo fazer aquilo, né? E aí tá lá a cara dele, esculpida, porque ele ficou muitos anos no poder. No quadrinho ele já tava há muitos anos. E aí agora é o Redford, que tá há quase 30 anos no poder. Então, realmente, a gente vê que tem muita coisa diferente em relação à nossa continuidade agora, 2019, na nossa Terra. Miriam, a próxima teoria, ela tem uma resposta óbvia e uma mais intrincada. Quem é o senhorzinho ali da cadeira de rodas que aparece em alguns momentos da série, principalmente no finalzinho, com o chefe de polícia enforcado? A resposta mais óbvia é a que é respondida pela própria série, né? Exato. Então, não é uma teoria necessariamente, porque ele tá com um papel lá, que é o Watch Over This Boy, e esse papel é um panfleto, que até depois a gente vai saber um pouco mais sobre esse panfleto no segundo episódio, mas não vou dar spoilers. Mas já aparece assim o texto, se você pausar o frame dá pra você ler já. E esse personagem é o mesmo menininho que aparece ali na primeira cena da série, é o menininho que sobreviveu ao massacre de Tulsa. A gente falou mais do massacre no meu vídeo também. Mas eu acho que dá pra dizer que é o mesmo sim, porque ele tem a pintinha ali, a viúva do lado direito, exatamente. Então essa é a resposta óbvia. Essa é a resposta óbvia. Porém, nós começamos a fazer algumas observações.
Esse senhorzinho, obviamente, tem mais coisa ali por trás, né? Ele faz uma pergunta meio estranha pra personagem da Regina King quando ela tá abrindo a padaria. Ele pergunta, você acha que eu conseguiria erguer 200 pounds, 90 quilos? Do nada ele pergunta isso dela. Acho que sim, enfim. E se você notar as cores que ele tá usando, a forma como ele é encontrado com o chefe de polícia enforcado, a gente ficou pensando, e se esse senhorzinho for o Justiça Encapuzada? Cara, e aí quando o Michel me falou isso, eu pensei, putz, o uniforme faria sentido. Esse cara, ele usa principalmente roupas vermelhas, e o uniforme do Justiça Encapuzado é vermelho. Sim. E tem uma coisa também, que um elemento muito marcante do uniforme do Justiça Encapuzada é a questão da forca, né? Ele tem cordas amarradas, inclusive ao redor do pescoço. E esse cara tá exatamente ao lado da vítima que ele enforcou. Ou não sabemos se ele enforcou, mas ele tava lá do lado do cara enforcado. Mas o mais legal foi a Miriam fazendo a matemática pra gente comprovar essa teoria. Sim, a gente fez as contas e tudo mais pra ver se batia. Porque, ó, esse senhorzinho, ele é bastante velhinho e tudo mais, mostrou ele criança lá em 1921, mas aí no promo fala que ele tem 105 anos de idade. Isso não é nenhum spoiler, tá, gente? Porque a idade do cara... tá no trailer. Mas então ele tendo 105 anos de idade, ele teria nascido em 1914. Certo. Sendo que a série se passa em 2019, né? Perfeito. Então, durante o massacre ali de Tulsa, que acontece em 1921, ele teria 7 anos de idade. Bate completamente com o personagem, então o cara não tá mentindo. Tem cara de 7 anos. O menino tem... A gente chutou entre uns 5 e 7 anos. Isso. Tem 7 anos. E aí... Outra data importante. Porque quando começa ali os Minutemen e tudo mais, eles começaram a agir lá por volta de 1937, 1938. O Justiça Encapuzada é um dos pioneiros ali. E se ele nasceu em 1914, que seria o que teria 105 anos hoje em dia, ele teria uns 23 ou 24 anos quando começou a agir como super-herói. Perfeito. É uma idade muito plausível para um super-herói, né? Demais. Eu acho. Tá no auge ali da fisicalidade dele, bonitão, dando porrada. E o interessante é que o Justiça Encapuzada, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele sumiu. Ele não tem o corpo dele, ele não morreu. Ele é um personagem das HQs que simplesmente sumiu. Então... talvez o Lindelof tenha resgatado esse mistério e trouxe pra série. E aí seria interessante, né? Eles colocarem esse passado do Justiça Encapuzada como sobrevivente do massacre de Tulsa. Sim. E alguém que vai se envolver diretamente com a personagem da Regina King. Exato. Então, cara... E amarra também com um seriado que tá fazendo muito sucesso lá, que é o American Hero Story. A série do Ryan Murphy. A série do Ryan Murphy dentro da série, que é a história do Minutemen, que é o primeiro grupo dos mascarados nesse universo. E a última teoria maluca do vídeo de hoje é a seguinte. Obviamente, existe um plano do Ozymandias em criar uma nova arma. Ele diz isso no trailer. Esse trailer, ele é muito revelador, né? A gente tá falando do trailer que mostra imagens... Não, ele tá como trailer do segundo episódio, mas na verdade ele mostra várias cenas dos episódios que estão por vir durante a temporada. Tem coisa que a gente não viu no segundo episódio. Só se fosse uma versão que eles mostraram que ainda não estava finalizada, mas eu acho que não foi mencionado nada em relação a isso. Não, no começo tá dizendo, nas próximas semanas, weeks ahead. Então, beleza. Então, tem várias coisas que ali a gente pode pegar. E eu fiquei pensando, né? Poxa, qual seria essa arma? E me veio à mente que o Ozymandias, ele está com uma certa obsessão pelo Dr. Manhattan. Sim, logo no primeiro episódio ele já fala, né? Eu vou fazer essa peça do filho do relojoeiro. Quem é o filho do relojoeiro? O John, Dr. Manhattan. Eu estou achando que o Ozymandias quer recriar o experimento que transformou o John, um ser humano normal, no Dr. Manhattan, que foi uma câmara lá construída, inclusive no trailer tem algumas coisinhas ali que me lembram aquela câmara dos quadrinhos, e eu acho que ou ele quer usar algum do servente dele para virar o Dr. Manhattan, ou ele mesmo. Eu acho que combina mais com o ego do Ozymandias querer se tornar um ser, um deus, um ser tão poderoso quanto Deus. Ele vai combinar a inteligência dele com os poderes do Dr. Manhattan, e talvez ele esteja usando os funcionários dele como cobaias pra otimizar esse experimento, e aí quando for pra ser real, for nele mesmo. Assim. Ai, Miriam, que emoção! Quantas coisas! Quantas teorias! Cara, o Watchmen promete. O primeiro episódio já deu tanto pano pra manga. Muito. Então eu acho que a gente vai ter muito a discutir aqui. E a gente vai aparecer toda semana falando de Watchmen. Não perca, Miriam e eu, todas as semanas no canal dela comentando episódio. E depois aqui nas teorias malucas e easter eggs. Eu queria... Easter egg. Tem uns easter eggs que eu achei bem legais. Só rapidão. Um dos meus favoritos que eu notei na primeira vez que eu assisti é quando a Regina King vai entrar lá na padaria dela. Ela digita a senha naquele cofre que é meio que o quartel-general dela.
A senha é 1985. 1985, que é quando se passa a história de Watchmen Que no quadrinho, fofura. né? Tem os mais óbvios, né? Tem os ovinhos lá que fazem o smiley face, que é meio que o símbolo. Tem o broche sangue. do comediante, né? Tem o sangue pingando ali na estrela no finalzinho do xerife, que também é meio que o sangue pingando no smiley face. Tem os pôsteres ali na escola mostrando os 4 presidentes, aí mostra o Redford. Tem um pôster da Lula, tem várias coisas bem bacanas. Teve gente perguntando pra gente se o xerife era o Coruja. Cara, isso é interessante. Isso é uma coisa que eu me perguntei também. Porque ele usa lá, né, a arte, né, que é o nome da nave, que é uma homenagem à coruja do Merlin. Eu acho que não. Talvez eles tenham só adaptado as tecnologias de alguns mascarados. E a arte era uma puta nave divertida. Mandou lança-chamas lá no aviãozinho e debulhou Foi legal, né? a 7ª Cavalaria. E você? Quais são as suas principais perguntas de Watchmen? O que você acha das teorias malucas? Não deixe de comentar agora mesmo. Vou trocar ideia com todo mundo que comentar nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve e vá agora mesmo no canal da Miriam se você não assistiu o nosso vídeo comentando o primeiro episódio. Sim, beijo. Beijo!